hoje o Entre Elas está diferente. Estamos no Instituto Hércules Galó, no bairro de Galópolis, um dos bairros mais tradicionais de Caxias do Sul. Esse instituto, que leva o nome de Hércules Galó, é de um político e empresário ítalo-brasileiro que fez história aqui em Galópolis. E essa construção que nós estamos vendo aqui atrás preserva a região colonial daquela época, né? Arquitetura colonial, que era vista muito tempo atrás, ela foi habitada durante 100 anos, então ela conta muita história, é um lugar muito especial, né, que é referência aqui em Galópolis. E não à toa, nós estamos aqui com as candidatas a rainha e princesas de Galópolis, né? Estou com as meninas aqui, que são as mulheres que representam a tradição e a cultura deste bairro, né? As candidatas que eu vou apresentar aqui para vocês. Nós vamos conversar um pouquinho com elas, entender um pouco do concurso neste primeiro bloco. São perguntas que vão fazer para todas vão falar sobre os mesmos questionamentos. E vou ter um bate-papo aqui, falar um pouquinho, né, da história de Galópolis e também do concurso. Bom, vou apresentar então as candidatas que estão aqui comigo. Nós vamos dividir em 2 blocos, são 7 candidatas. Neste primeiro bloco são 3, depois 4 candidatas. Então aqui ao meu lado, eu vou começar apresentando. Eu tenho a Camila Giovana Dalpico, a Joana Isoton Brustolin, também a Larissa da Silva Rosa, e neste primeiro bloco nos acompanha a atual rainha de Galópolis, né, a Vanessa D'Alegrave. Bom, meninas, muito bem-vindas ao Entre Elas, obrigada por estarem conosco neste dia que tinha sol, agora tá meio nublado, mas a gente tá aqui, vamos se arriscar, vamos ver se chove, se não chove, né? Mas enfim, o lugar é lindo, né? Ele é inspirador e vai nos inspirar para o bate-papo de hoje. Eu vou começar com a Vanessa, né? Perguntar para Vanessa, aí 9 anos, né, de reinado. Tu achou que seria assim quando quando teve o concurso há um tempo atrás? Não sei que ano foi então o concurso? Foi em 2017 o concurso, né? Olá, Cris, boa tarde a todos os ouvintes. Então, fui escolhida e eleita, né, no ano de 2017, então são 9 anos nessa caminhada, né? Lógico que era para ser 2 anos, né? Mas a gente vê o quanto a gente ama a nossa comunidade a cada representando por 9 anos, né? Então, é uma etapa muito importante estarmos retomando isso para a comunidade, né? A gente percebe no rosto de todos os moradores que estão mega felizes com essa retomada do concurso, né? Estamos aqui num local que é um marco histórico, querendo ou não, ser candidata também é um marco histórico para a comunidade, levar a nossa tradição e a nossa cultura adiante. Certo, e 9 anos, né? Como que foi todo esse legado? Como que foi passar 9 anos como rainha? A gente conseguiu... por que a retomada também? A gente conseguiu fazer muitos projetos ao longo desse caminho, né? Onde a gente ajudou o João Emanuel, que tinha AME, tem AME, ainda estava em tratamento, né? A gente conseguiu fazer essa campanha para ele. Também fomos para a Itália, no Pacto da Amicícia, com Córbula e Galópolis. Conhecemos Esquil, onde vieram vários moradores da região para cá em Galópolis, né? Também ajudei em muitas causas sociais, que ser soberana também é isso, é ter voz e estar ajudando em causas sociais, né? Então, ajudei e atuei nas enchentes que teve no Rio Grande do Sul, 2023, 2024. E a gente estava incentivando as meninas também para isso. Dia 1º nós vamos estar doando sangue, então é muito importante ser soberana e também estar ligada em causas sociais. Então, estes 9 anos, ao longo do tempo, a gente percebe o quanto a gente ama a nossa comunidade, o quanto a gente ama a nossa cultura. Nesse último domingo, as candidatas tiveram uma aula de italiano, então, com o Vladimir Brandalize, que foi muito bacana conhecer esse lado. Ele falou um pouquinho da imigração italiana. E é toda essa história que a gente acaba representando e, com toda certeza, com muito orgulho. Bom, depois de 9 anos, então, de muito trabalho e dedicação, uma nova história começa a ser escrita, né? Vamos conhecer as candidatas. Larissa, pode te contar um pouquinho de ti, teu nome, se apresentar para a gente te conhecer também. Bom, então, o meu nome é Larissa da Silva Rosa, eu tenho 21 anos, dos meus patrocinadores, né, são o Sindicato de Galópolis, o Café Galópolis e a Grace Bach Beauty Room. Eu sou estudante de psicologia, estou no 7º semestre e eu acho que é isso. Bom, vamos seguir então aqui para a Joana. Joana, pode se apresentar. Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é muito gratificante poder estar aqui. Meu nome é Joana Isoton Brustolin, eu tenho 17 anos, eu sou a menina mais nova do concurso e estou aqui representando todos os meus patrocinadores com muito orgulho.
eu vim de uma família que cresceu com agricultura, até hoje atuam nisso, eu tenho um pai agricultor, então poder representar tudo isso é mais do que importante, mais do que especial, é sensacional, tudo isso. Legal. E, por fim, a Camila. Então, se apresentar a Camila. Então, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar participando a primeira vez de um programa de TV, estar sendo gravada para muitas pessoas assistir. Então, meu nome é Camila Giovana Dalpicol. Eu tenho 21 anos. Eu sou advogada. Peguei a minha OAB esse ano, então eu estou começando na carreira da advocacia. Eu sou moradora da Quarta Légua, que é uma região de Galópolis. Para quem não sabe, Galópolis não é somente o bairro, ele abrange a terceira, a quinta, a quarta légua. Os meus patrocinadores, eles são da região. Inclusive, o meu primeiro patrocinador que aceitou o convite foi o mercado da minha família. Então, é uma honra para mim estar representando eles. E eu acho que é isso. Eu quero viver o concurso com muito amor, muita alegria pelo nosso bairro. Representar a nossa história, que é uma história muito bacana para quem quiser conhecer. Galópolis tem uma história linda. E juntamente com as meninas, então, a gente aceitou fazer parte dessa jornada, que é uma jornada bem desafiadora, mas que todas nós estamos gostando muito. Já tem sido momentos muito felizes para nós já criamos laços. E é isso, muito obrigada pelo convite. Bom, a gente tem aí, começou o pré-concurso, né? Como é que tá sendo, gurias, esse pré-concurso? Como é que vocês já tiveram uma aula de italiano? E aí, contem mais um pouquinho como é que tá sendo esse pré-concurso e quais as próximas etapas. Teve vários encontros até o momento, inclusive o nosso primeiro encontro oficial do pré-concurso foi aqui no Instituto. Foi um dia muito bacana, a gente conseguiu ter uma noção mais aprofundada, né, da história de Galópolis. A gente teve um passeio na Cotegal também para conseguir ver como é a fábrica por dentro, né? E foi muito bacana mesmo. Então, a gente teve o nosso segundo encontro, que a gente foi na Vinícola Tradição. Foi muito especial. A gente teve todo um momento para ver como é feita a produção dos vinhos e dos sucos, desde o momento em que a uva chega na fábrica até ser engarrafada. Todo o processo. Todo o processo. Então foi muito, muito legal. A gente está tendo uma noção, porque a gente conhece, né? Mas às vezes, ouvir quem realmente trabalha com isso no dia a dia falar é diferente. A pessoa traz uma outra visão daquilo e é muito bacana. Vanessa, tu tá por trás desse pré-concurso. Como é que foi a ideia de retomar, né, e essa organização? Faz tempo que a gente quer retornar ao pré-concurso, fazia muito tempo. A gente até tinha iniciado na pandemia, né? Um pouquinho antes, acabou surgindo a pandemia, então a gente teve que cancelar, né, o concurso. E era um sonho meu, de muitos anos, poder retomar este momento especial para a comunidade, né? Até que a gente conseguiu fazer isso, né? E eu recebi carta branca da Associação de Moradores, da MOG, né? Então acabei montando todo o pré-concurso para as gurias, com toda certeza com a aprovação de todos que estão na comissão, né? Então a gente quis trazer algo bem diferente. Elas tiveram também encontro com psicólogas logo no início. Então a gente está fazendo algo mega estruturado para elas conhecerem tudo que é Galópolis, tudo que acontece em Galópolis, toda a história. Elas também tiveram uma atividade embaixo das pareiras, né? Que elas podaram pareira, né? Meu pai, ele é vitivinicultor, também é agricultor, então tenho essa vivência de baixo, né, no campo, né? Então a gente quer levar toda essa cultura de todo o conhecimento que construiu o nosso bairro e que ele é construído até hoje, né? Então, tem muitas novidades ao longo do caminho, né? Que a gente está preparando durante o pré-concurso. A gente vai ter agora no próximo domingo, no dia 2, a gente vai ter um encontro também com o enólogo e tem algumas surpresas que a gente vai divulgando ao longo do caminho para elas, né? Todo o pré-concurso é surpresa com os nomes bem legais que estão por vir. E a escolha é daqui quanto tempo? A data da escolha vai ser no dia 16 de outubro, com o corpo de jurados, a entrevista. E no dia 17 vai ser a noite grandiosa, né, da escolha, que todas esperam, com todo o público reunido e as suas famílias. 17 vai sair o trio, então. Então, Joana, conta como é que está sendo o pré-concurso para ti. É uma experiência totalmente diferente do que a gente imagina, porque a minha mãe disse desde o começo que o aprendizado ninguém tira de nós. Então, eu e as meninas, a gente não está aqui somente pelo concurso, e sim pelas amizades, e sim por conhecer mais a fundo a história de Galópolis, conhecer as vinícolas, que inclusive a vinícola que a gente conheceu é um dos meus patrocinadores.
Então, é muito interessante estar vivenciando tudo isso e aprendendo cada dia mais algo novo. E como que é ser a candidata mais jovem? Ai, eu vou te dizer, eu conversei no dia que a gente teve o encontro com as psicólogas, eu me abri e eu disse, eu tinha medo. Porque quando eu descobri que eu era a candidata mais nova, eu pensei, poxa, eu não tenho o mesmo conhecimento do que as meninas mais velhas. Por eu ser mais nova, eu tenho, claro, eu sou menos, assim, a minha destreza não é tanta quanto a das meninas. Então, foi o que eu imaginei. O primeiro ponto de vista que eu tive foi esse. De eu não ter a mesma capacidade que elas. E mesmo assim eu segui em frente e resolvi que eu poderia tentar. Sim, claro. Qual que é a idade, Vanessa, que elas podem concorrer? É a partir de 17? 17 anos, era até 25 na minha época, então a gente conseguiu estender até perto dos 30 anos. Ah, tá, perto dos 30, certo. E Camila, pra ti, como é que tá sendo o pré-concurso? Está sendo muito encantador. A gente, como ela falou, é diferente do que a gente imagina, até porque a gente não conhecia. Quando teve as outras edições, a maioria de nós era criança, então não tinha muito contato também. Mas está sendo muito bacana, a gente está aprendendo coisas novas, porque a gente conhece a história de Galópolis, mas agora a gente está podendo estudar a fundo a história de Galópolis. E não só Galópolis, toda a região, a questão da agricultura, que a gente foi conhecer a vinícola, então foi muito bacana. E está só começando, então eu acho que a gente vai aprender muito mais. A gente também está aprendendo a conviver, a gente está aprendendo sobre pessoas, como cada pessoa tem a sua personalidade, cada candidato tem a sua personalidade e a gente se apoia muito também. Então, vai ser um aprendizado de vida mesmo para todas nós. Bom, e Galópolis é conhecida aí, então, pela influência, tradição italiana, né? Pelo espírito comunitário. Mas para vocês, o que é Galópolis, né? Qual a ligação de vocês com Galópolis? Ah, morei aqui desde pequenininha, não vim depois. Como é que é essa ligação no coração de vocês? Eu moro em Galópolis desde sempre. Estudei em Galópolis também, fiz todo o meu ensino fundamental, todo o meu ensino médio em Galópolis. Então, para mim, Galópolis é estar em casa. Eu tenho uma ligação forte porque os meus amigos são daqui, a minha família está aqui. Então, para mim, Galópolis é sinônimo de lar. Vanessa, para ti também, né? Tu já representou, mas qual que é a tua ligação, né, com Galópolis? Eu nasci e cresci aqui, né? Meu pai é italiano, minha mãe é alemoa. E então eu nasci no meio do Museu das Pareiras e tudo mais. Então tenho bastante a parte de agricultura na minha família, né? Então Galópolis para mim é amor. Representar todos esses anos, por 9 anos, eu aprendi a amar ainda mais a minha comunidade, conhecer mais as pessoas. E, querendo ou não, é emocionante cada etapa também. Agora a gente está se despedindo, então é muito bacana a gente receber o carinho das pessoas. Eles verem tudo aquilo que a gente foi construído e que a gente quer deixar. Porque, querendo ou não, a gente quer deixar algo para a comunidade. Ser gentil, a gente quer tocar o coração das pessoas no sorriso, na forma de acolher elas, na forma de escutá-las, olhar no olho do olho. Então, isso se torna um diferencial, porque soberana é abraçar também as pessoas. E ser soberana também não é estar acima de ninguém, é estar à altura do que a comunidade espera da gente. Tá pronto para passar a faixa, então, é coroa. Estou, sim. Esses 9 anos e tudo mais, mas com toda certeza a gente está muito bem representadas. Elas vão representar lindamente a comunidade e é o sentimento de dever cumprido e também de muito amor por elas. A gente acaba criando um afeto e uma ligação que toda certeza vai ser construída ao longo dos anos também. E vocês, qual que é a ligação? Vocês já comentaram, tu comentou um pouquinho, né? Sim, Joana, sim. Mas... Bom, eu nasci e cresci aqui também com um pai agricultor, então eu estou sempre no meio disso tudo em relação à uva, vinho, esse tipo de coisa. Então a gente meio que já conhece o processo e Galópolis, querendo ou não, é um tópico muito sensível e com muita força. Então, para mim, representa força, representa o amor, representa tudo de bom. Tudo de bom Galópolis tem, é todo mundo muito unido aqui. Todo mundo se conhece, todo mundo se entende. conhece, é sensacional o que transmite esse bairro. É um espírito de comunidade mesmo. Quantos habitantes tem a região de Galópolis, vocês sabem? Tem em média de quase 5 mil habitantes. É a gente tem uma região bastante. bem extensa, porque a gente tem a parte urbana, que é tudo concentrado aqui na parte, né,
de Galópolis, Sim, né, a gente que tá aqui estamos na aqui beira ao da redor, né? estrada. Mas a parte rural ela é muito extensa e a gente tem também muitas chácaras de pessoas que acabam vindo para cá nos finais de semana também. Então a gente tem uma grande extensão de pessoas aqui em Galópolis. Sim, tem de terra, mas também tem bastante moradores. Me Exatamente. impressionei. E você, Camila? Bom, Conta para um pouquinho mim, de ligação. Galópolis, primeiramente é lar, né? Eu nasci e cresci na Quarta Légua, que pertence a Galópolis. E Galópolis é amor também. As pessoas têm esse espírito comunitário, como você comentou, e para mim isso se resume a amor. Amor à nossa história, que une todos nós. Amor pelas pessoas. Quando um vizinho precisa, o outro sempre vai estar disposto a ajudar. Aqui todo mundo se conhece, então todo mundo ajuda. A gente tem a comunidade, não só a comunidade católica, que é muito forte aqui, mas tem outras comunidades também. E Galópolis, para mim, sempre foi... Como eu cresci na Quarta Légua, nem sempre foi... para mim era uma visão muito diferente, porque para mim Galópolis era a cidade. Eu morava no interior e Galópolis para mim era ir passear na cidade. Então, remete muito a essa questão da urbanização, mas também para a gente ver como tem muita variedade. A gente tem a parte urbana, mas também tem a parte rural, a parte do turismo nas colônias. Então, acho que é isso. E o que vocês destacam, assim, de Galópolis? Alguma tradição, algum local, né? Que tu comentou um pouquinho, assim, vocês já comentaram um pouquinho, mas o que para vocês se destaca mais de Galópolis? Para mim, eu acho que a praça. Porque para mim a praça é um local de encontro. Os eventos sempre são na praça. Tu quer tomar um chimarrão com teu amigo, tu vai na praça. Tu quer brincar, tipo, quando a gente é criança, ia na praça para brincar. Então, acho que para mim a praça é um local que ela concentra esses momentos, assim. Legal. E você, Vanessa, qual a tradição ou lugar que, assim, que pode destacar de Galópolis? Eu sou apaixonada pela Gruta da Terceira Légua, porque é o lado da minha casa, né? Então é o meu lar lá também, naquela localidade. Meu bisavô foi um dos que descobriu aquele local. E Galópolis é tradição. Ela é feita de histórias que a gente vai contando, histórias de pessoas que batalharam para construir esse local e histórias de pessoas que dão essa continuidade, né? Vocês, meninas, Joane aí. Eu acho que o que mais se destaca não são os lugares, são a história. É a história de Galópolis. 134 anos, 134 né? anos Quase junto com Caxias. Sim, de muita história. Mas assim, se eu tivesse que escolher um lugar, eu acho que a Praça de Galópolis é o ponto que o pessoal mais conhece, assim, por Galópolis, é a praça. É onde tudo acontece. É onde tudo acontece, onde tem todos os eventos, tudo é na praça. Então, mas assim... O pessoal, normalmente, eles não procuram ir mais a fundo. Então, se fosse para conhecer mais a fundo, tem a Cotegal, tem o Hércules Galó. Então, existem muitos outros pontos, mas o que está no centro é a praça. Então, é o que mais chama atenção ali, né? Mas tem bastante coisas... Tem. Ao pra ver, entorno, não? muita coisa. Bom, para mim o que mais se destaca com certeza é a igreja de Galópolis, mas não só a igreja matriz, como também as outras igrejas das comunidades do interior. A religião aqui para nós é uma coisa muito forte, sempre foi o que uniu a gente, sempre foi o que uniu o bairro e as demais comunidades que pertencem. Então a igreja para mim seria a figura central. Se eu tivesse que escolher um lugar em Galópolis, com certeza seria a igreja, com certeza seria a religião. Legal. Meninas, estamos quase encerrando o bloco, mas aí, pra gente terminar essa rodada aqui, a Vanessa não, mas vocês, em poucas palavras, por que ser rainha ou princesa de Galópolis? Posso começar? Pode, claro. É incrível poder representar toda essa cultura. Em meio a tudo onde eu cresci, assim, o lugar onde eu cresci, poder representar é muito importante. E depois, lá na frente, poder dizer, quando eu era adolescente, eu me tornei rainha ou princesa de Galópolis. Então, é essa representatividade. Legal. Camila? Bom, primeiramente, representar a nossa comunidade em diversos eventos sociais, né? Trazer mais pessoas conhecer a nossa história, porque é uma história muito rica, então ela precisa ser conhecida. Mas também aproveitar essa oportunidade que nos é dada, essa oportunidade de nós, jovens mulheres, que às vezes não tem muito espaço na sociedade, muitas vezes a gente tem que batalhar muito
para conseguir ter algum espaço na sociedade. Então, quando nos é dado essa oportunidade, ela é única e a gente tem que aproveitar. Então, seria isso. Muito obrigada. Obrigada. Sei lá, isso. Eu acho que vai muito de encontro com o que as meninas trouxeram. Levar esse legado adiante. Assim como as meninas trouxeram até aqui, ter a oportunidade de representar a nossa comunidade, mostrar para as pessoas de fora todo o potencial que Galópolis tem. Porque às vezes as pessoas acham que é só um bairro, mas não. Se tu vem aqui, tu conhece, tu vê que é muito mais. É muita história, é muita cultura, é muita tradição. Legal, ótimo, meninas. Vanessa, né? Essa tu não participa e a gente vai encerrar, então, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Me desejo um ótimo concurso, uma ótima escolha e sucesso. E você que está nos assistindo, não saia daí. Nós voltamos já já com mais Entre Elas, com cultura, tradição e amor à comunidade, ao bairro de Galópolis. Tá? De volta com o programa Entre Elas. Hoje, muito especial, nós estamos aqui no Instituto Hércules Galó, aqui do bairro de Galópolis, né? Esse bairro tão importante, a gente já falou um pouquinho dele no primeiro bloco. E falamos também com as candidatas para a corte, né, de Galópolis. A gente segue agora com mais 4 candidatas, vou apresentar elas para vocês. Aqui, começando pela Lívia Rodrigues Mosquen. Aqui ao meu lado, a Morgana Comerlato Schweitzer. Aqui do meu outro lado, então, a Pamela Júlia Yantes e a Rafaele Tonioli de Silvestre. Bem-vindas, meninas, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho, né? Falar um pouquinho da ligação de vocês com Galópolis e por que ser rainha ou princesa de Galópolis, né? Vou começar, então, pela Lívia. Boa Pra tarde. você apresentar um pouquinho. Lívia vai falar um pouquinho de você, né? Então, sua idade, enfim, alguns dados. Boa tarde a todos. Meu nome é Lívia Rodrigues Mosquen. Eu tenho 20 anos e atualmente sou estudante da URGS, curso Ciências Biológicas, em Porto Alegre. Então, eu venho, estudo durante a semana e nos finais de semana eu volto para o bairro. É isso. Então tu fica durante a semana, não está aqui daí. Não estou, mas retorno em todos os finais de semana, né?
uma Não hora e consegue meia, ficar assim. longe. Não consigo ficar longe, não. Certo, Tô sempre por aqui. certo. E você, Morgana? Você pode se apresentar um pouquinho? Boa tarde a todos. Eu me chamo Morgana Kommerlat Schweizer, eu tenho 25 anos e sou acadêmica em biomedicina na faculdade FCG, né, Cruzeiro do Sul. Eu moro aqui em Galópolis a minha vida inteira, minha família toda é daqui e é basicamente isso. Certo. E você, Pamela? Pode se apresentar. Então, boa tarde, Cris. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Sou Pamela Juliante, tenho 24 anos, sou jornalista e atualmente trabalho com comunicação e assessoria. Como jornalista, né, eu sempre tive essa paixão de contar histórias, então participar desse concurso está sendo uma forma de poder retribuir todo o carinho que Galópolis teve comigo e com a minha família e, de certa forma, também perpetuar essa história mais adiante para mais pessoas conhecerem. Você, Rafael, pode se apresentar para nós. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Rafaele Tonioli de Silvestre, eu tenho 22 anos. Eu sou técnica de enfermagem e também sou vestibulanda de medicina. Então, à noite eu tenho cursinho. Você também é jovem que nem a Joana? É, né? Você também é mais jovem, mas candidatos mais jovens? Não, a Lívia e a Larissa são mais novas. É, também mas mais jovens. São mais jovens. Tá, e gurias, me contem por que ser rainha ou princesa de Galópolis? Porque da onde surgiu essa vontade, assim, como é que vocês viram as inscrições? Vou me inscrever. Foi uma motivação de vocês? Ou algumas pessoas disseram, vocês acham que você deveria concorrer? Contem para nós como é que aconteceu essa participação, essa iniciativa de participar. Posso começar? Pode começar, Morgana. Olha, na verdade, foram 3 motivos pelo qual eu decidi me candidatar, né? Um deles era um sonho desde pequenininha, né? Então, desde pequenininha, eu e as minhas amigas, a gente sempre acompanhava as escolhas, as soberanas. E também é sempre, quando tu é criança, tu olha filmes da Barbie, tu olha as princesas, olha as rainhas, aquelas coroas maravilhosas. Então, a gente sempre se imagina, né? Toda criança, menininha, é uma rainha, uma princesa, né? Então, sempre foi um sonho meu. O segundo motivo pelo qual eu estou participando era um desejo da minha falecida avó, Ilona Nissola Kommerlato. E por conta dela também foi um dos motivos pelo qual eu realmente falei assim, não, eu vou para representar a memória da minha avó, né? Ela não está aqui para ver, mas em algum lugar ela deve estar feliz por mim, né? E o outro motivo foi por conta da comunidade, para ser bem sincera. Quando abriu as inscrições, muita gente, Morgana, tu vai participar? Eu vou torcer por ti. E eu fiquei, gente, eu acho que sim, mas vamos ver, né? Tem que analisar também os pontos, né? Porque querendo ou não é qualquer coisa, assim, tu participar. É um compromisso sério. Desafio. É um desafio, exatamente. Vai muita responsabilidade, né? Não é qualquer coisinha simples. Então, a gente tem que botar o nosso trabalho, nós temos a faculdade e ter essa capacidade de poder representar a nossa comunidade. Então, depois que tanto o pessoal onde eu trabalho, que é o Vila de Sapor, restaurante aqui, né, a sócia, que é a minha chefe, ela falou assim, não, Morgana, tu vai sim, se tu não se inscrever, eu vou pegar lá e vou eu te inscrever. Então tá, então eu vou participar. Então, foi ali que eu decidi, já fechou tudo e foi ali que não, agora eu vou. Legal. E você, Lívia? Por quê? Como é que aconteceu essa participação de você? Bom, primeiramente, quando eu recebi o convite, eu fiquei meio assustada, assim. Era um sonho desde pequena, também como a Morgana falou, eu tinha esse sonho de criança da Barbie, da princesa, da coroa, isso é algo, acho que tá dentro de nós, né, meninas, mulheres. E isso sempre foi muito grande. Quando eu recebi o convite, até fiquei meio nervosa, pensando se conseguiria dar conta dessas responsabilidades, né? Que a gente sabe que não é um cargo fácil. A gente precisa estar diante da comunidade, representar isso. Isso, né, é um título forte para se carregar. Assim, pensei por uns dias, até que depois de um tempo veio, assim, muito forte. Eu senti que era um sinal para mim nossa, eu sempre tive esse sonho, estou muito feliz de participar, muito feliz, obrigada pelo convite, aliás. Isso também, eu nasci e eu cresci aqui, meu pai é um dos cooperativandos que reabriu a empresa em 99 e eu cresci nessa empresa, correndo com as ovelhinhas, então eu tenho muito orgulho da nossa cultura, muito orgulho, e eu quero, né, isso está ligado com a minha família, e eu quero
continuar, dar continuidade a isso. Dá pra ver que você tem uma ligação bem forte com Galópolis. E você, Pamela, como é que foi essa participação no concurso? Como é que chegou até aqui? Então, como eu comentei anteriormente, né, por ser jornalista, então eu sempre tive essa ligação com a comunicação, esse instinto, essa vontade de contar mais histórias, né? E a nossa história é tão rica em tradição, em valores, em cultura, que a gente percebe que mesmo a gente estando aqui todos os dias, a gente vivenciando, a gente precisa levar cada vez mais adiante. Então, a gente precisa fazer com que a história de Galópolis, eu costumo dizer que tradição ela não morre. Tradição ela continua sendo conservada, continua sendo levada para as pessoas, e uma rainha precisa fazer isso, precisa estar próximas das pessoas, precisa ouvir a história das pessoas, porque ser rainha não é apenas ter um título, é uma coroa, uma faixa, é tu levar com muita responsabilidade a história de muitas pessoas, é tu usar a tua voz para dar voz à comunidade, a todos que aqui residem, e também voz àqueles que escolheram, né, a nossa região para recomeçarem as suas vidas, puxando a história da imigração italiana aqui de Galópolis. Então, que nem as gurias falaram, é um sonho de criança, né? Não tem como a gente não falar que a gente imaginava aquelas coroas, aquelas faixas, aqueles vestidos maravilhosos. Claro, isso faz parte, né, do nosso sonho, mas além disso, a gente precisa entender que por trás existe uma história, existe um legado que a gente precisa cultivar e a gente precisa levar adiante. Então, ser rainha, para mim, eu quero ser a rainha para poder continuar dando voz a essas pessoas, essa comunidade, essa tradição, e fazer com que mais jovens também queiram adentrar e se aprofundar na história de Galópolis, né? Porque, querendo ou não, são eles que vão levar para as próximas gerações, né? Então a gente precisa com que eles também se sintam à vontade para conhecer a nossa história. Quando abriu as inscrições, você logo foi se inscrever também? Não, eu fui a última. Das meninas, eu fui a última, porque que nem a Lívia falou, a gente fica naquele receio de será que a gente vai dar conta, né, de tudo? Por questão, enfim, de trabalho, de outros projetos pessoais, né? Mas acredito que quando a gente participa de um concurso, a gente se doa tanto de coração quanto de alma, então a gente faz tudo com muito carinho. E fui a última, mas com muito carinho me inscrevi. Legal. É uma mudança de vida também para vocês. Muito. Né? Novos compromissos, né? Isso aí. E se for assumir também, tem toda uma adaptação aí na vida, né? E aí você, Rafaela, como é que foi até a chegada, até a inscrição? Ela foi um pouco conturbada, por causa que eu também demorei um pouco para me inscrever. A minha mãe, ela me mandou todas as informações e tudo mais, mega animada, e eu tipo, gente, será que eu dou conta? Será que dá? Porque sempre tem aquele nervosismo, né? De será que a gente consegue alinhar? Será que vai dar certo? Mas aí, no fim, eu percebi que não é só um evento social também. Envolve muito mais do que isso. Envolve o que a gente está representando aqui. E a gente está representando um bairro, o bairro de Galópolis, com toda a sua história, a sua cultura. Tanto que é a cultura que foi passada para a gente, que a gente vai passar adiante. Então, a cada evento que a gente está participando, principalmente os eventos abertos ao público, consigo perceber que tem muita gente que vem de fora, só para conhecer a nossa história, a nossa região. Então, estamos levando isso para muita gente que não faz a mínima ideia do que é Galópolis e que quer conhecer esse pouquinho mais. Então, participar, claro, tem toda a questão da princesa, que eu acho que toda menina, quando é criança, ela tem o sonho de ser princesa, rainha, ter a sua coroa e tudo mais, mas não é só a parte do glamour, é a parte social, a parte cultural também. É um trabalho voluntário de divulgar a Galópolis, divulgar a comunidade. Exatamente, principalmente a questão do trabalho voluntário, ela me puxa bastante, porque sou escoteira há 10 anos e desde o momento que eu entrei no movimento escoteiro, a ação social, a atividade voltada à comunidade, ela veio muito forte. E é uma coisa que a gente trabalha continuamente nesse nicho. Então, é uma coisa que acho que eu consigo trazer com bastante perspicaz. Bom, meninas, eu estava conversando com as candidatas do primeiro bloco, né? Eu pedi assim, a gente sabe que Galópolis é cultura, é tradição, é turismo, é espírito comunitário, mas para vocês, o que mais se destaca, né? Vou começar com a Lívia, né, agora. O que mais se destaca para ti de Galópolis? É uma tradição, é uma festa que tem, ou é um lugar, ou é alguma pessoa, né? O que mais te chama a atenção, que tu
que tu gostaria de destacar de Galópolis? Eu acho que são as pessoas aqui, né? A gente é um povo muito unido, muito trabalhador. Então, tanto nas dificuldades, né? Quando teve o período de enchentes, as pessoas se reuniram muito aqui, todas se ajudaram, né? É uma troca. Tanto das coisas boas, né? Então, tipo, no aniversário de Galópolis, a gente sempre celebra muito, sempre tem muitos eventos na praça. Então, a gente está sempre celebrando a nossa história, né? Outra coisa que eu acho que se destaca muito é a Cotegal, principalmente com a, né, com a, sim, com a caldeira ali, né, que foi construída na época dos irmãos Chaves Barcelos. E eu acho que ela se destaca muito. Para mim, sempre Galópolis me remete a isso, me remete à fábrica, né, a toda essa... Isso há muitos anos, né? Que fica Sim. aqui em frente ao Não, Instituto. Galópolis foi construída pela fábrica, Sim. pelo lanifício, né? Quando os imigrantes chegaram aqui, foi, né, eles olharam a queda d'água, a cascata Véu de Noiva, eles olharam e falaram, por que não construir um lanifício aqui? E foi isso que, né, que beneficiou, que alimentou todo esse sonho, a Vila Operária, tudo. E para mim, eu cresci ali dentro, então para mim faz muito sentido. Para mim, Galópolis é isso. É esse contato das pessoas, principalmente reunido com o lanifício. Morgana, para ti, então. Olha, além de tudo isso que a Lívia comentou, da união do nosso povo, duas coisas, sim, que eu sou apaixonada, né? A praça, né? Como nem as meninas do bloco anterior comentaram, a praça... bastante a praça. É que não adianta, a praça é o lugar de encontros de família, de crianças, de memórias. Além de linda, aquelas casas ao Não, redor, né? é lindo, é magnífico, né? Não adianta. É o ponto turístico que eu acho mais lindo aqui, meu ponto de vista. Mas, continuando ali a praça, quando eu era pequena, eu e as minhas amigas, meus amigos, a gente sempre se reunia desde pequenininhos ali na frente, bem na frente da praça, ali na frente da igreja, a gente jogava taco antigamente. Sim. Não tem perigo, né? Podia ficar até altas horas da noite. Tem ainda isso? Tem ainda não. Isso? Infelizmente, isso é uma coisa que eu sinto falta, sabe, na geração de hoje em dia. Porque as pessoas hoje em dia, infelizmente, estão todas bitoladas em celular, não saem de casa, só querem ficar videogame e celular. Né? Então não tem mais aquela infância de tu sair com teus amigos, jogar uma bola, sabe? Bom, taco não sei nem se jogam mais hoje em dia também, porque é antigo, né? Mas era muito bom, tu pegava uma Coca-Cola ali e tu já estava feliz, né? Tomava ali na praça, ficava de noite conversando, depois cada um ia para suas casas, a pé mesmo, porque todo mundo mora pertinho, né? Uma amiga minha e um outro amigo que morava antigamente aqui na praça, era literalmente nas casinhas ali antigas, né? Mudou muito Galópolis. Tu diz no sentido... Desde que tu conhece Galópolis. Ah, sim, em vários quesitos, principalmente no ramo gastronômico também, né? Agora, né, Galópolis está evoluindo bastante na parte de turismo e isso é uma coisa que está me deixando com os olhinhos brilhando cada vez mais. Porque eu além de morar aqui, eu trabalho aqui. Então eu tô 24 horas aqui em Galópolis. Então, tu vê pessoas novas, pessoas de fora vindo. Tanto eu vou até acrescentar, ali no restaurante de trabalho, a gente recebeu, faz mais ou menos um mês, um grupo de chineses, japoneses. Desculpa que eu não sei diferenciar muito, mas veio um grupo deles. Desculpa. Você era turista. E veio um grupo deles, assim, sabe? E tinha um cara que ele traduzia e eles estavam encantados com Galópolis. Eles ficaram apaixonados. Tinha uma mulher que chorava. Ela chorava, assim, da história, de ver. Porque ali também... Exato. Que chama muita atenção mesmo. Exato. E ali no restaurante a gente tem as janelas de Galópolis, que a gente chama. Porque a gente tem todas as fotografias. Que nem aqui no museu a gente tem algumas, lá a gente também tem as mesmas, né? Então ali a gente já faz, além de servir uma comida maravilhosa, a gente também traz essa história. A gente conta essa história para as pessoas, né? E ver o pessoal daqui do bairro entrando no restaurante também, nem que seja para tomar um cafezinho, olhar aquelas imagens e passar toda uma história na cabeça, gente, é tão lindo, sabe? Então a praça para mim é um dos motivos, né? Essa parte do ramo gastronômico tá aumentando também, né? E um outro ponto que sim, que eu por mim poderia fazer todo ano, toda hora, que é o encontro que a gente tem na praça, que é o churrasco coletivo. Eu sou apaixonada nesse churrasco coletivo. Porque, gente, tu vê todo o povo se reunindo ali junto, fazendo... Traz o pedaço de carne, como é que é? Sim, eles montavam ali como é que é o nome? Eles faziam um soldo ali, ó, com a rua coberta, eles fechavam a rua, né?
eles montavam toda a churrasqueira de tijolo, né, pro pessoal levar, botava as mesas e depois o pessoal ia lá e, né, meu pai, a gente saía de madrugada para reservar nosso cantinho, porque era muita gente, né? Então a gente já levava as cadeiras, já botava ali. Um cantinho especial. Claro. Então seria isso. Acordar cedo sempre, né? O pessoal vai 6 horas da manhã para pegar o pessoal lugar. ia muito cedo. Botava as cadeiras, botava já as coisas com as carnes, já. O seu Só leva cantinho, a né? Sim, colocava a caixa de som, gente, é fenomenal. Adorei. Obrigada. Pamela. Então, para mim, falando de espaço físico, eu vou ter que citar a escola, o Ismael Chaves Barcelos, porque foi o meu primeiro contato em Galópolis. Quando nós resolvemos vir morar aqui, que foi lá em 2010, então me mudei, né? Comecei a estudar no Ismael. E eu conheci tantas pessoas ali, pude me aproximar mais, né, da história de Galópolis, mas eu conheci tantas pessoas que até hoje eu levo comigo na minha vida e elas foram fundamentais para ajudarem a tornar quem eu sou hoje. Então, eu costumo dizer que o Ismael, ele faz uma parte muito bonita da minha vida e as pessoas que eu conheci ali as aulas, eu lembro muito das aulas de educação física, que a gente fazia atletismo em volta da praça, então a gente corria, era salto com vara, tinha coisas muito diferentes que eu não tinha numa outra escola, né? Então eu tive muitas experiências ali novas e que até hoje eu me lembro com muito carinho. Mas eu acredito que o que a gente preserva muito em Galópolis, que eu acho que eu definiria assim, é o pertencimento. As pessoas que aqui residem, elas têm muito orgulho da história, das raízes, da tradição, né? E é tão bonito de ver o quanto isso perpetua conforme as gerações vão passando, porque as pessoas mantêm isso vivo e Galópolis, como já é considerado um museu a céu aberto, né? Então, cada pontinho que a gente tem aqui do bairro, cada rua conta uma história. Então, as pessoas têm esse orgulho de falar sobre Galópolis, de levar Galópolis pelos outros cantos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. É um motivo de muito orgulho, de saber que a gente pode estar representando, mesmo a gente ainda não tendo sido eleitas, a gente já faz esse papel de divulgar a nossa comunidade, né? Então, é muito bonito ver que as pessoas mantêm isso vivo, que elas têm esse orgulho, né, de falar sobre as suas famílias, a sua história, e eles têm muito orgulho da tradição, da cultura, dos valores dos nossos antepassados, então isso é muito bonito de acompanhar. Bem legal. Rafael. Bom, para mim, o meu ambiente físico preferido, ele envolve muita parte sentimental, mas é a praça e, consequentemente, a igreja. Por causa que eu moro em Galópolis desde que eu nasci. Então, eu estudei no Ismael, estudei no Galópolis e desde pequena o meu avô sempre me levava para a escola, tanto de manhã e me buscava depois da aula. E ele sempre parava para brincar comigo ali no parquinho da praça. Então, a praça, ela me remete lembranças muito boas da minha infância, do quanto o meu avô sempre brincou comigo, sempre parou. Mesmo que tivesse chovendo, ele ficava um pouquinho para a gente ficar feliz. Então, essa parte sentimental, ela me remete muito ali na praça. Legal. Onde tá? A gente acabou se passando um pouquinho aqui falando de Galópolis, né? A gente emenda e vai indo, né? A gente se empolga, não adianta, né? A gente tá com o tempo encerrado, mas só pra gente falar em poucas palavras, assim, por que ser rainha e princesa de Galópolis, né? Vamos começar por ti, Rafael, já que tá aí com o microfone. Mas bem rapidinho. Não, vamos se passar agora. Bom, participar do trio de soberanas de Galópolis significa tanto ajudar a comunidade, quanto representar Galópolis por onde a gente for e levar essa cultura tão rica que a gente tem. Então, participar do trio, né, como a gente já comentou muito, dar voz, então, à nossa comunidade, levar adiante a nossa história e fazer com que mais pessoas sintam essa vontade de vir conhecer a nossa comunidade, conhecer os nossos atrativos culturais, nossos atrativos gastronômicos e tudo que Galópolis envolve. Porque nós, demonstrando a nossa gratidão e o nosso orgulho de falar da nossa comunidade, faz com que as pessoas queiram vir conhecer. E quem conhece Galópolis, eu tenho certeza que leva um pedacinho da gente por onde eles forem. Legal. Bom, para mim ser rainha ou princesa de Galópolis é ser o sorriso e a voz da nossa comunidade, né? Representar todos com muito carinho, muita dedicação, respeito, que é o que mais importa.
vão representar a comunidade. É uma forma de dar continuidade às gerações, aos trabalhadores, aos operários que construíram tudo isso. Meu avô foi uma pessoa, brevemente, ele lutou muito sobre isso, sobre a cultura, a parte cultural. O trabalho é muito importante e a gente só é o que é hoje, o bairro que é hoje, pela parte do trabalho. Mas a parte cultural é muito importante. Meu avô era músico, tinha uma banda e, assim como ele, também herdei esse dom, esse talento. Então, quero dar continuidade a isso com a minha própria voz, a toda essa história. Arrasou. Obrigada, então, meninas. Desejo Muito obrigada. uma boa sorte Obrigada. para concurso e no concurso também, né? Eu acho que com certeza a Galópolis vai estar muito bem representada, porque conhecer um pouquinho de você já percebi isso, né? E com o programa hoje conhecemos um pouquinho de vocês, conhecemos mais sobre Galópolis, sobre esse sentimento de orgulho que vocês têm, esse carinho que vocês têm, né? A tradição, a imigração muito viva, tudo muito vivo aqui, né? Então, É muito sentimento. é muito sentimento, muito legal. É muito Então, amor. agradeço muito por compartilharem conosco, então. Agradecer muito a companhia de quem está nos assistindo. Agradecer, então, a nossa produção, né? A Vivi Salvador, o Fábio Carnezella, o Rafa, né, os meninos, a equipe da Focus que esteve conosco. Também ao pessoal do Instituto Hércules Galó, que nos cedeu espaço através da pessoa do Renato Sólio, que é arquiteto que intermediou, né? E a Vanessa também, que nos ajudou a combinar com as candidatas aqui este momento. Então, obrigada às meninas e a você que nos acompanhou, todo mundo que produziu, e até o próximo Entre Elas.